Ora, boa noite pessoal, bem-vindos então ao terceiro anel e à nova rubrica Zona DRS, uma rubrica inteiramente dedicada aqui aos amantes do motor, especialmente àqueles que também gostam das quatro rodas e cockpits. Vamos falar assim de Fórmula 1, como devem calcular com este nome e esta cenografia, e hoje temos então aqui no primeiro episódio que vamos fazer prognósticos para o Mundial 2025 e também a análise do Melbourne GP, ou seja, o Grande Prémio da Austrália. Temos então Rodrigo Fernandes e Pedro Santos. Boa noite pessoal, como é que estão? Boa Boa noite, noite, boa malta. noite. É assim, já sei que o canal é de futebol e que normalmente dedicamos a maior parte dos vídeos ao Benfica, mas aqui trata-se também de analisar a Fórmula 1. Como é lógico, é aqui um painel composto extremamente, inteiramente por benfiquistas e, como é lógico, vamos passar então a analisar, como é que também estava a falar, a temporada 2025, que este ano tem muitas nuances novas e temos aqui duplas que prometem ter desempenhos extremamente fantásticos e outras extremamente preocupantes, na minha opinião. Ora, não há alterações nas equipas este ano, voltamos a ter as mesmas 10 equipas. Temos então a McLaren, a Ferrari, a Red Bull Racing, a Mercedes, a Aston Martin, a Alpine, a Haas, a Racing Bulls, a Williams e a Kik Sauber. Mas como é evidente e todos vocês devem saber, os nomes das equipas este ano estão mais pomposos e quase todas as equipas têm agregado a elas o nome do patrocinador. Como é evidente, a gente ao longo deste programa não se vai referir ao nome das equipas com o nome dos patrocinadores, porque não faz grande sentido, a não ser aquelas que têm mesmo na base do seu nome o patrocínio, como é o caso da Red Bull ou da Kik Sauber, porque senão não faria sentido estar a falar aqui. Há certas equipas que têm quase 10 nomes no nome e sinceramente não faz Sim, grande sentido. não esteja à espera que eu vá dizer Visa Cash App Racing Bulls. Já não ter Toro Rosso já é muito bom, pá. Ou Pode Red Bull continuar Toro B, Rosso. ou Ou Red Red Bull, Bull B. ou Exato. ah, Portanto, escolinhas da Red Bull. Pois é, este ano temos aqui uma alteração grande, não vamos começar no mundo árabe, como sabes estamos em pleno período do Ramadão e como tal a Fórmula 1 também decidiu alterar aqui o calendário e voltámos então a ter a Austrália como ponto de partida, como era anteriormente conhecido o Mundial de Fórmula 1, começava quase sempre na Austrália e acabava para os lados de Suzuka ou para São Paulo. Agora então temos o mundo árabe a dominar aqui as corridas juntamente com o continente americano e este ano assim vamos ter aqui uma alteração de calendário. Vamos começar então na Austrália, depois vamos ter a China, Japão, Bahrein, Arábia Saudita, Miami, depois teremos Imola, Mónaco, Espanha, Canadá, Áustria, Reino Unido, Bélgica, Hungria, Holanda, Itália, Azerbaijão, Singapura, depois teremos então os Estados Unidos de novo, México, Brasil, Las Vegas, que também é nos Estados Unidos, Qatar e acabaremos como sempre em Abu Dhabi. Malta, o que é que vocês acham desta alteração de calendário? Acham que isto vai ter alguma implicação para as equipas? Ou seja, voltar a começar num circuito tradicional em vez do típico circuitos árabes? Ou acham que isto vai trazer grande alteração assim ao Mundial de Fórmula 1? sinceramente, eu acho que vai trazer uma grande alteração relativamente aos últimos, se calhar, 2 ou 3 anos, porque os testes ocorriam no Bahrein e depois tu começavas, muitos desses anos também começaste no Bahrein. O que dava quase uma previsão às equipas das condições que iriam encontrar e daquilo que tinham que preparar para os carros. Tanto que a conversa na maior parte dos testes este ano foi que havia muitas equipas que não estavam a preparar um setup de corrida porque não iriam correr no Bahrein na semana a seguir. Agora, voltando à Austrália, principalmente para os rookies todos que vamos ter na grid, que vamos falar daqui a pouco, é uma pista difícil. É uma pista difícil para eles começarem. Eu acho que vai haver muita confusão. Mas acho que essencialmente vai ser uma incógnita ainda maior olhando para estes testes e para aquilo que vai acontecer na Austrália. Pedro, uma das coisas que está a preocupar muitas equipas é como o Rodrigo estava a falar anteriormente. Antigamente treinava-se no Bahrein, fazia-se estes testes no Bahrein, já vamos falar também destes testes, e assim corria-se no Bahrein, ou seja, mais ou menos estamos a falar da mesma temperatura. Este ano tivemos uma particularidade interessante, esteve muito frio e chuva no Bahrein, o que não permitiu treinar as equipas um setup de calor, porque a gente sabe perfeitamente, no mundo da Fórmula 1, para quem acompanha, o calor provoca expansão de pneus, alteração da carga aerodinâmica e há muitas coisas que é preciso ter em conta quando se vai correr numa pista quente. Toda a gente foi para o Bahrein preparadinhos de t-shirt e calção e com setups para calor, inclusivamente alguns dos pilotos tiveram que pedir roupa para conseguir fazer os treinos. Achas que isto pode ter alguma influência nas equipas não conseguir fazer um setup próprio para iniciar o Mundial da melhor forma?
É assim, é um bocado imprevisível, é como o Rodrigo estava a dizer, não é? As equipas preparam-se estavam preparadas para o calor, não é? Portanto, apanharam lá temperaturas muito frias. Mas, na verdade, as temperaturas que eles vão apanhar também na Austrália são temperaturas também que vão andar, que vão variar. Eu penso que amanhã vão estar cerca de 25 graus, depois no dia a seguir já vais ter temperaturas a rondar os 35, se não me engano, e depois eles dão chuva também, portanto vai haver uma grande variação de temperatura, portanto é mesmo imprevisível, era o que o Rodrigo estava a dizer. Mas não deixa de ser curioso os testes serem no Bahrein e ires fazer depois uma corrida na Austrália. Eu acho que isto aqui pode complicar, especialmente como vocês estavam a dizer, para os rookies. Acho que os rookies vão ter aqui um trabalho árduo, acentuado, que não estavam à espera. Mas por acaso eu até gosto. Eu acho que os testes nunca deveriam ser na mesma pista que é a primeira corrida. Os testes não é suposto criar uma vantagem maior para a primeira corrida. É suposto ser para tu testares os carros em pista, fora, principalmente para as equipas que se calhar não têm a possibilidade de alugar pistas ou de ter uma pista própria, como é o caso da Ferrari que tem a sua própria pista. Os testes servem para isso, não é para equipas que já tiveram a possibilidade de testar em pista os seus carros, de irem aperfeiçoar a preparação do carro, o setup do carro para a primeira corrida. Eu acho que isso não faz sentido. Portanto, eu gosto mais do setup assim, se torna mais difícil. Pá, meus amigos, é a categoria mais difícil de automobilismo no mundo, portanto, amanhem-se. E eu penso que antes desta vaga de pistas árabes, por assim dizer, de antes os treinos eram feitos em Barcelona, se não me engano, há uns anos. É do circuito da Catalunha. Sim, exatamente. Portanto, e depois nós tínhamos a corrida onde? Já não me recordo qual é que era. A primeira corrida normalmente era na Austrália, nos últimos anos era sempre na Austrália. Sim, alterava era às vezes o circuito. Havia 2 circuitos na Austrália e corria-se num hora ou no outro. Ora, este ano é o 75º aniversário da Fórmula 1. Só há 2 circuitos que fazem parte do Mundial desde o início, se não estou em erro. É o circuito do Mónaco e Silverstone, que eu este ano vou ter a sorte de marcar presença em Silverstone para celebrar o 75º aniversário da Fórmula 1. E como estão a ver ali, vários ícones, como é lógico, há equipas míticas da Fórmula 1, sendo que, por exemplo, a Red Bull é uma equipa relativamente nova, e as equipas mais míticas, como é evidente, é a Mercedes, é a McLaren, é a Ferrari, são equipas já, é Williams, são equipas já com muita história. Como podem ver aqui, devem calcular, o Rodrigo e eu somos fãs da Ferrari, o Pedro também é fã da Ferrari, mas aqui neste podcast de Fórmula 1 não teremos apenas fãs da Ferrari. Calhou hoje, no episódio inicial, os disponíveis para arrancar esta temporada fossem adeptos da Ferrari, mas também haverá adeptos da Red Bull, adeptos da Mercedes e adeptos da McLaren com o decorrer dos vários programas. Ora, agora falando aqui um pouco mais dos pilotos, temos alguns pilotos de grande gabarito, como é lógico, temos aqui vários campeões mundiais, mas temos uma anormalidade. Eu acho que não me lembro de um ano de Fórmula 1 iniciar-se com tantos rookies. Temos pilotos muito promissores, vou passar a dizer os nomes de todos os pilotos, pela ordem que aparece aqui dos capacetes. Temos então Lando Norris, temos o Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Lawson, Russell, Antonelli, Alonso, Stroll, Gasly, Doohan, Ocon, Berman, Tsunoda, Adjar, Sainz, Albon, Hülkenberg e Bortoleto. Aqui temos novamente um piloto brasileiro, aqui em honra ao Beco, que está ali atrás de mim, também está ali o chapeuzinho dele. Como é evidente, é um dos grandes ídolos da história da Fórmula 1, tal e qual como Alain Prost, ou Michael Schumacher, Fangio, o próprio Hamilton também já é um ídolo, o próprio Max Verstappen, também está ali o chapéu dele, alguns para ali para trás. O que é que vocês acham deste enquadramento da Fórmula 1? Eu não me lembro de ser tão dispar em nenhum ano de Fórmula 1. Eu acompanho a Fórmula 1 sensivelmente desde o ano de 89-90, quando comecei a ver, e mais regular desde o ano de 92-93. É o primeiro ano que eu me lembro de ver a sério todos os grandes prémios. E eu não me lembro de haver uma qualidade tão grande para uns pilotos e rookies com tão pouca experiência, tão poucas horas de treino na Fórmula 1, na trata apenas, são pilotos que não tinham corrido na Fórmula 1, a maior parte deles, a não ser um par de corridas, não corridas inteiras, mas treinos livres, e alguns deles tiveram sorte de poder fazer algumas corridas, como foi o caso de Berman, ou foi o caso de Lawson, mas eu acho que isto vai ser aqui bastante complicado de gerir este pelotão, esta homogeneidade que normalmente temos na Fórmula 1, alguma experiência, algum traquejo. Este ano acho que vamos ter aqui muita inexperiência que pode causar muitos problemas. Como é que vocês veem esta grelha de partida?
Olha, sinceramente, eu ano passado poderia dizer o mesmo, porque o ano passado eu não me lembrava de uma época anterior a essa em que não tivesse saído ninguém, nem entrado ninguém. Verdade. E agora trocamos para uma época onde saiu um porradão de gente e entrou um porradão de gente. E tu acabas por ter 5/6 rookies, que eu ainda estou a contar aqui o Lawson como rookie, só fez 11 corridas. Para mim não é o suficiente para deixar de ser rookie. E portanto vai ser um grande prémio da Austrália bastante complicado, mas acho que vai ser novo sangue para uma Fórmula 1 que precisava dele. Já havia muitos pilotos, como disseste que alguns que saíram e de alto gabarito, que já estavam acomodados, já estavam em equipas mais pequenas, já só a fazer aqueles grandes prémios de se irem mantendo e de irem somando pontos, mas mais para continuarem a correr na Fórmula 1 do que propriamente com vontade de querer subir e de querer ganhar e de querer lutar por títulos. E eu acho que estes 6 rookies trazem muita vida nova e vão trazer muita confusão à grid. Pedro, como é que tu vês? Sim, relativamente ao que o Rodrigo estava a dizer, eu acho que era necessário, porque tinhas nomes já muito antigos, muito acomodados e faz falta sempre esta renovação. Eu acho que nós podemos também associar aqui algum paralelismo ao futebol, não é? Ou seja, se no futebol hoje falamos muito de comprar jovens pelo potencial, parece que se começa a notar também um bocado isso na Fórmula 1, ou seja, as equipas estão cada vez mais a apostar no potencial dos miúdos. Aqui relativizando só em alguns pilotos, o Bortoleto, penso que é o campeão da F2, se não me engano, certo? Sim. E o Adjar, penso que ficou em segundo. Portanto, são aqueles nomes que me sobressaem assim mais, para quem acompanha depois a F2. Fiquei surpreendido relativamente ao Bartoleto ter ido para a Kik Sauber. Não sei se já é um passo a pensar no futuro, para uma possível entrada depois para a Audi. E ter um piloto experiente como o Hülkenberg, que eu gosto pessoalmente. Tenho pena que ele nunca tenha ido em nenhum pódio, mas eu até gosto dele. Para dar alguns inputs, pronto, e para a pressão também não ser assim tão grande. Eu sinceramente o que mais me preocupa aqui, acho que temos equipas muito bem estruturadas, eu arrisco a dizer que talvez seja o ano de Fórmula 1 recente, porque já desde talvez da altura em que tínhamos lutas entre o Schumacher e o Alonso, ou entre o Schumacher e o Hakkinen, que eu não via um ano onde pudesse haver tantas cabeças de série, porque há muita gente que vai dizer que o favoritismo está do lado da Red Bull, como é evidente. O Max Verstappen vem de encadear 4 títulos mundiais. Há quem diga que o Hamilton está acabado, mas certo é que o Hamilton chega à Ferrari. Há quem diga até que não vai ser o piloto número 1 da Ferrari, o que também pode criar aqui algumas quesilhas. Há quem diga que na McLaren também não está certo quem é que é o piloto número 1 e o piloto número 2, pois há aqui uma luta interna entre Lando Norris e Oscar Piastri. E depois, como é evidente, temos a incógnita do que é que vai ser a Mercedes este ano. O ano passado surpreendeu-nos, na minha opinião, pela negativa. Estava à espera de uma Mercedes mais forte no último ano da Hamilton. Acabou por ser uma Mercedes em que Hamilton nem sequer foi o primeiro piloto. E agora vamos ver então, temos aqui o jogador estreia e a estrela da companhia, que será Kimi Antonelli, que é a grande aposta pessoal de Toto Wolff. E depois temos o piloto mais experiente da equipa, que o ano passado acaba por bater o 7 vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton. Estas guerras internas, para mim, podem fomentar aqui a tal disparidade que eu estava a falar e, consequentemente, não haver uma homogeneidade de conquistas e haver esta luta interna nas equipas. Eu acho que vai impedir que haja a tal estratégia de equipa que vimos durante anos e anos. Por exemplo, tínhamos um Hamilton na Mercedes com um Bottas de segundo piloto, tínhamos na Red Bull um Max Verstappen como primeiro piloto e um Checo Pérez claramente à vontade com o rol de segundo piloto, e agora eu não vejo isto. Eu sinceramente olho para as equipas, e se o ano passado tínhamos isto na Ferrari, este ano acho que temos isto em várias equipas. Acho que das principais 4 equipas, das 4 equipas candidatas ao título mundial de construtores, nenhuma delas tem bem acentuado quem vai ser o primeiro piloto e quem vai ser o segundo. Não sei qual é a vossa opinião relativamente a isso. A Red Bull tem. A Red Bull já vamos falar particularmente do caso, porque sempre que o Liam Lawson fala, ele diz: eu estou aqui para ganhar, não é para fazer amigos. E todas as semanas aparece o Helmut Marko a dizer:
O Liam Lawson devia ter mais cuidado quando fala e perceber a situação em que veio e a sorte que tem em pilotar para a Red Bull Racing. Mas eu vejo um ímpeto demasiado grande, um ego muito grande a Liam Lawson, preocupa-me, sinceramente. Mas tu já vias isso, Pá, para mim, eu acho que o gajo, o ano passado, o Lawson, fez, nas corridas que entrou, fez corridas incríveis, tanto é que quase que humilhou o Ricardo nas entradas que fez. Agora, é a impetuosidade dele, é assim, isso é capaz de chocar com o Max, porque o Max já se viu o feitio que tem, não é? Agora, deixa-me só dizer uma coisa em relação só aos rookies que entraram. Aquele que talvez eu tenho mais expectativa para ver, e dado o contexto, é capaz de ser o Antonelli. Isto porquê? Porque eu acho que de todos, e mesmo olhando para quem vê a Drive to Survive, apesar de todas as nuances que aquilo tem, aquele foi a escolha que me surpreendeu mais. Porque eu falo pessoalmente, eu estava à espera que o Toto Wolff fosse buscar um Sainz, alguém mais experiente, e não um rookie para substituir o Hamilton. E por isso, dadas essas circunstâncias, se calhar é aquilo que eu tenho mais curiosidade para perceber aquilo que vai dar neste caso na grelha. É assim, como é lógico, é a primeira parte do programa, como tínhamos falado, íamos falar um bocadinho aqui de prognósticos para a nova temporada. Eu, sinceramente, na minha opinião pessoal, o piloto mais completo, o melhor piloto da grid, acho que é o Max Verstappen, sinceramente. Independentemente de ser uma personalidade mais assertivo ou não dentro do mundo da Fórmula 1, há quem diga que o problema de Max é a mesma personalidade, mas em termos de pilotagem eu acho que é o piloto mais consistente, é o piloto mais agressivo, é dos pilotos mais rápidos, e acho que a uma só volta o Leclerc é o que melhor qualificações obtém normalmente, é um piloto muito bom a fazer uma volta só, mas em ritmo de corrida acho que perde claramente para o Max Verstappen, e quando não há problemas na Red Bull, normalmente o Max Verstappen consegue superiorizar-se, e mesmo quando há problemas consegue sacar coelhos da cartola, como fez o ano passado em São Paulo, onde deu uma autêntica lição do que é pilotar um carro moderno de Fórmula 1, mesmo em condições adversas de meteorologia e tendo saído das últimas posições. E isso acho que é algo que não está ao alcance de qualquer piloto desta grelha de partida. Já vimos em tempos pilotos como Ayrton Senna ou Michael Schumacher fazerem proezas parecidas, mas dos atuais pilotos, embora o Alonso também já tenha feito no passado, ou o Lewis Hamilton, eu acho que o Alonso que temos hoje em dia, tal e qual como o Lewis Hamilton, já não estão no seu prime. Se bem que isto não é como o futebol em que decaem tanto em termos físicos, mas em termos daquela aspereza de tentar ultrapassar no limite, eu acho que sinceramente poderão ser mais inteligentes a gerir pneus, a gerir mecânica, mas a evoluir carros, mas sinceramente acho que vai faltar aquela garra no momento da verdade, que lá está, pilotos como o Kimi Antonelli, pilotos como o Oliver Behrman, não têm tudo a provar, e então acho que vão ser muito mais agressivos. Eu acho que o problema passa por aí. O problema, por assim dizer, para toda a gente na grid é que o Max Verstappen conduz como se tivesse tudo para provar e nada a perder. Quando o homem já é 4 vezes campeão do mundo. Enquanto há outros pilotos que já foram campeões do mundo, que vê-se que sabem conduzir muito bem, têm um racecraft, como os ingleses gostam muito de dizer, muito bom, mas o Hamilton e o Alonso já não conduzem como se a vida dependesse daquilo, estás a ver? O Max continua, mas isso é a personalidade dele. O Max é daqueles gajos que conduz porque gosta de conduzir. É o gajo que sai do grande prémio, chega a casa, senta-se em frente ao simulador e vai jogar com a equipa de e-racing dele. Faz streams online a jogar e passa horas e horas e horas nos simuladores a jogar porque ele gosta de correr e não se interessa por mais nada. E faz dele um monstro. Faz. E ele depois também não tem medo de assumir o ego dele. E a verdade, se estávamos a falar do ego do Lawson, acho que não há maior ego que o Verstappen neste momento na Fórmula 1 e, portanto, também não é um mundo estranho a egos. Todos os grandes pilotos tinham egos maiores que sei lá o quê e, portanto, não vale a pena entrarmos por aí. O Max vai sempre ser um dos principais candidatos ao título, mesmo com um carro que possa estar em terceiro ou quarto classificado. Eu aqui vou chamar a atenção daquilo que eu acho que pode ser o último ano na Fórmula 1 de alguns pilotos. Sinceramente, embora eu perceba esta aposta no Hülkenberg,
por parte daqui que sabe, há quem diga que é para transitar para a Audi. Não tenho tanta certeza que se ele tiver más prestações, que seja o piloto a transitar para o próximo ano. Sabemos que há uma conjetura diferente, este ano vão mudar, no final do ano, no final da temporada vão mudar as regras, em 2026 vão chegar novas regulamentações, carros mais pequenos, já vai haver muitas alterações em termos de fundo plano, de aerodinâmica, de carga aerodinâmica, e vai ser complicado as equipas estarem, por um lado, a evoluir as performances para 2026, já com as novas regras em jogo, e ao mesmo tempo ter ainda que entrar com estes carros em campo, digamos assim, na pista, com as antigas restrições que havia. Acho que isto pode complicar aqui a evolução dos carros. Outro piloto que eu acho que pode ser o último ano é o Tsunoda. Eu acho que esta última facada que o Christian Horner fez ao não subir, o que à partida seria o piloto que estaria na rampa de lançamento para chegar à Red Bull, que seria ou Daniel Ricciardo ou então Tsunoda, acaba por não ser nem um nem outro, e apenas com um par de corridas Lawson sobe à equipa mãe. Esta é a 5ª temporada de Tsunoda na Fórmula 1, e assim sendo, eu acho que ou faz uma grande prestação e poderá sair, ou então eu acho que poderemos estar a ver a última temporada como piloto principal. Não quer dizer que não continue na Fórmula 1 em qualidade de piloto de reserva, como alguns também continuaram este ano, mas piloto principal acho complicado. Achas que ninguém o apanha? Viste as declarações da Honda? Viste as declarações do diretor da Honda Racing? Não. Disse esta semana, o Tsunoda tem que perceber que tem que evoluir como piloto, não pode estar sempre à espera de ser ombreado pela casa Honda. E quando é a própria casa Honda que sempre o tem apoiado, tem estas declarações. Eu percebo que pode ser para evitar o piloto, mas não caem bem numa altura em que começa a ser muito questionada a sua capacidade de evoluir. Se bem que eu gosto do Yuki. Olha que eu sempre tive a ideia que ele, ou seja, era um piloto japonês, representado por uma marca japonesa, sempre fiquei com essa ideia. Ou seja, eu acho o Tsunoda um gajo muito imaturo. Pá. E não, sinceramente não o via na Red Bull a correr. Eu também acho que não. Aliás, não seria a minha aposta. Via mais o Ricardo a subir do que o Tsunoda. Mas é o que estavas a dizer, ou das duas, uma faz uma época muito boa e é aproveitado por outra equipa, o que eu não acredito, ou então é capaz de ser mesmo o último ano dele aqui na Fórmula 1. Deixa-me só dizer só uma coisinha em relação ao que tu estavas a falar do Max Verstappen. Assim, eu acho que com a idade, e o Hamilton principalmente nestas últimas 3 épocas, a fome de vencer acabou um bocadinho. Mas eu, em relação, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas eu, em relação ao Hamilton, eu consigo ver algumas semelhanças com o atual Verstappen na altura do início do Hamilton. Eu recordo-me do Hamilton, na altura, era um pouco arrogante. Quem não se lembra daquele campeonato com o Rosberg, não é? Aquela luta interna. Portanto, eu vejo algumas semelhanças aí. Eu acho que ele melhorou muito a nível pessoal, ele teve ali alguns problemas psicológicos, por isso é que a Ângela também foi integrada na equipa e andava sempre com ele. Mas eu, em relação, ou seja, mais ou menos à idade que eles tinham, eu consigo ver algumas semelhanças ali na arrogância, no querer vencer sempre. Faz parte. Faz parte. Os grandes campeões todos tinham isso. Exato. Para mim são os 2 melhores pilotos da Red. Outra das coisas que vamos ver este ano, antes aqui ainda de fazer o prognóstico final desta temporada, é que aconteceu uma coisa que não acontecia há muitos anos. Eu sinceramente não pesquisei, sou sincero, estou a falar de cabeça, mas eu não me lembro, desde que eu vejo Fórmula 1, que todas as equipas tenham mudado o line-up, à exceção de 2. Como sabem, apenas a McLaren e a Aston Martin vão manter os seus pilotos. E, inclusivamente, a Aston Martin andou ali, vai não vai, de manter ou não manter, até porque, por um lado, temos, como sabemos, o pai do Stroll, que é o dono da equipa, que o quer manter, mas os restantes componentes da equipa não o queriam manter, e houvesse quem também achasse que Alonso poderia sair para tentar dar lugar a Sainz. No final acabou por não acontecer e são as 2 equipas que mantêm, e dissemos adeus a pilotos históricos na Fórmula 1, como é o caso de Checo Pérez, como é o caso também de Magnussen, como é o caso de Valtteri Bottas ou de Zhou, que também já era assim um habitué nas últimas temporadas. E também dissemos adeus à grande sensação da época passada, que no Drive to Survive não se falou, mas a grande sensação, a grande febre, foi exatamente Franco Colapinto, que depois acaba, agora neste início de pré-época, de assinar um contrato como piloto de reserva, e vence a saber que Doohan tem apenas um contrato a prazo.
e vai estar Yeah. sensivelmente até Imola. Imola será o último grande prémio com contrato em vigor de Doohan, que é filho do antigo campeão mundial de Moto 500, atualmente MotoGP, Mick Doohan, e assim sendo, se até lá não render, Franco Colapinto será o piloto principal dessa equipa, ou seja, a ocupar a sua vaga. Yeah. Isto também não é literalmente fácil. é um contrato à experiência e é para pegar rápido. Yeah. É rápido. Porque Imola aparece extremamente rápido no calendário. Parecendo que não, entre a Austrália, a China e o Japão são mais ou menos 2-3 semanas. E depois tens o Bahrein, a Arábia Saudita, vais a Miami. E o quê? Mês e meio dentro da temporada, ou quase 2 meses, e o gajo já pode estar fora. E já pode estar Yeah. fora, exatamente. Faz-me lembrar um bocadinho a situação, mas aí foi diferente, o contrato não era a experiência, mas sim foi por fraca prestação, do Nick de Vries, que também Sim. estava lançado, que vinha com grandes registros de fórmulas inferiores, mas isto é muito complicado, conduzir em fórmulas inferiores e depois adaptar-se à Fórmula 1 quando se está sob pressão, porque uma coisa é tu teres um contrato que sabes que vai estar ali e estás para durar, outra coisa é quando já é esta pressão, não é fácil para um rookie, para uma pessoa sem experiência, vir também para uma equipa que não está a passar os melhores dias e de repente dizerem-te, com a figura importantíssima de Flávio Briatore, estás aqui à experiência, tens um par de corridas para mostrar que vales a pena, senão começas a comer banco facilmente. E É repara, uma o pressão pior, gigante. o pior disto tudo é, e se ele tem um estilo de condução muito diferente do Gasly, e o carro foi feito todo com base no estilo de condução dele? Como é que é? Vai ter que se adaptar ao estilo de condução todo para se manter na Fórmula 1. Nem é para ganhar, nem é para competir, é para se manter. Para se manter. É uma pressão gigante. Epá, mas vocês estavam a falar do De Vries. Epá, eu acho que o De Vries surpreendeu toda a gente pela negativa, porque eu sinceramente, todos os que entraram o ano passado, devia ser o piloto rookie que tinha mais esperança, até pelas provas que ele tinha dado na F2, muito mais que o Piastri, acho eu. E por isso, para mim, foi surpreendente como decorreu toda aquela história e como ele foi mandado embora, literalmente. É que a questão muitas vezes é a pressão, porque tu vens de uma Fórmula 2 onde tu tens uma qualidade que é evidente. E a questão é, a pressão que é exercida depende muito da equipa pela qual tu assinas. Porque se tu vais para uma equipa que não tem aspirações a ganhar, e se tu vais para uma equipa que é para tentares ficar ali entre o sétimo e o quinto posto do campeonato, é muito diferente de tu ires para uma equipa que não quer ficar em último, para aquelas do fundo da tabela, mas que tens que lutar para arranhar alguns pontos com um carro que é muito pouco competitivo, ou então quando és posto numa equipa com a esperança de poder chegar a uma equipa grande, que é o que acontece muitas vezes, a Mercedes ou a Ferrari ou a Red Bull acabam por pôr os seus pilotos em equipas mais pequenas, que a gente sabe perfeitamente que a Academia Ferrari lança muitos pilotos e acaba por os pôr em equipas pequenas, não é para estarem por lá, é sim para ganharem experiência para depois chegarem à Ferrari, e é esta pressão toda exercida em miúdos, porque eles não deixam de ser miúdos, lá por serem milionários e por estarem a correr a 300 km/h, não deixam de ser miúdos, que muitos deles, como por exemplo o Stroll admitiu este ano no Drive to Survive, nem sequer conduzem nas estradas normais, ou seja, a única experiência que eles têm atrás de um volante é mesmo numa pista de Fórmula 1. E acho que isto é um problema acrescido. E o de Vries era um caso muito especial. É assim, para quem vê Fórmula 1 há alguns anos, nota-se que os grandes pilotos chegam muito rápido à Fórmula 1. Chegam com 19, 20, 21 anos, já estão na Fórmula 1. Tens casos raros, como foi o do Verstappen, que chegou muito mais cedo que isso até. Mas é raro tu veres pilotos com 28, 29, 30 anos chegarem à Fórmula 1 e pegarem, e ficarem e manterem-se. É uma raridade. Eu não, assim de cabeça, não me lembro de um. Não, chegam mais cedo, chegam entre os 23 Chegam e os sempre 25. mais. Era antigamente, Chegam sempre era mais quando cedo. chegavam as esperanças, os rookie, era entre os 23 e os 25. Os Alonso, Agora, os Schumachers, os Sennas desta vida. Exatamente. Agora, o De Vries chega muito mais tarde que isso. Portanto, o De Vries, quando chega, já é uma aposta da equipa como sendo, pá, tu de facto és bom, se não apostarmos agora também nunca mais vai ser, portanto, Era a leva última ao lugar. esperança, era o last Era dance a do última Vries. esperança, exatamente. E não pegou. Epá, e mesmo se vocês repararem, pelo menos daquilo que transpareceu no Drive to Survive na altura, pá, a personalidade dele
tu para andares nisto tens que ter uma personalidade muito forte. Né? Yeah. E ele, claramente, com a pressão que tinha e a personalidade que ele... Parecia super boa pessoa, pá, mas não tinha aquelas ganas, por assim dizer. E isso foi terrível para ele. Tu na Fórmula 1 tens de ser uma raposa. Não, as pessoas têm uma ideia errada, muitas vezes, do piloto, porque gostam dele. E ainda bem que hoje em dia temos bons documentários, porque, por exemplo, durante muitos anos passou-se uma imagem, por exemplo, o Schumacher é uma pessoa mais contemporânea de ser um piloto agressivo, arrogante em pista, e que, por exemplo, o Prost era bom ou o Ayrton Senna era bom, e agora começamos a ver os documentários que falam da vida intrínseca de Ayrton Senna ou da vida intrínseca de Alain Prost enquanto pilotos de Fórmula 1, e vemos que todos eles eram raposas que faziam tudo o possível e imaginário para conseguir ganhar, e é isso que os levou a ser dos melhores pilotos da história, porque aqueles pilotos que eram bonzinhos e que não faziam mal a ninguém acabaram por passar à história sem pena nem glória. Todos aqueles grandes pilotos que vocês ainda há bocadinho falaram muito bem no Hamilton, que é 7 vezes campeão mundial, não teve um bom início em termos de personalidade, teve atritos com vários pilotos, com rivais e com colegas de equipa, o Schumacher igual, o Prost e o Senna pois é o caso talvez mais conhecido, mas o próprio Lauda já tinha tido também na década de 70 problemas com os seus colegas de equipa. É muito normal, se és para ser campeão, na Fórmula 1 isto não é um desporto de equipa. Fala-se muito que às vezes uma equipa pode evoluir o carro, mas quando chega a hora da verdade, e viu-se bem agora o ano passado com o Piastri e o Norris, todos querem ganhar, todos querem ser o piloto número 1. Ninguém aceita o rol de número 2, a não ser que sejas uma pessoa já sem aspiração, que já tenhas alguma idade e já andas há muitos anos na alta roda viva. Exatamente. E que percebas que não vais ser aposta de nenhuma equipa e vais estar ali para ganhar o teu salário e ajudar a evoluir o carro. Este ano vai ser fundamental para a McLaren. Assumir-se. E o Drive to Survive este ano, para quem ainda não viu, há um momento em que o Lando Norris diz uma coisa que para mim ficou muito marcada, que é um episódio que remonta a Monza o ano passado, em que o Piastri ultrapassa por fora na chicane de Monza, que é um movimento que ninguém faz. Para que fique claro, ninguém faz, porque podes meter o carro na areia e acabou a corrida. E ficas ali. Ficas ali. Ele passa por fora e o Lando Norris diz para as câmaras, olhar para a câmara a dizer: se eu soubesse que ele ia fazer aquilo, nunca lhe tinha dado a possibilidade. Meu amigo, não devias ter dado. Exatamente. Verstappen não dava, Hamilton não dava, Leclerc não dava. O Schumi punha de fora de pista, o Senna punha de fora de pista. O Schumi, então, a partir do momento em que o Piastri começasse a aparecer daquele lado, ele fechava-lhe a curva e espetava o carro do próprio colega de equipa na areia. Exatamente. Ou o Prost, fazia o mesmo. Ou o Senna, ou o que fosse. Todos, é verdade. Eu posso ser polémico, mas olha que eu acho que o Piastri vai assumir mais que o... Eu acho que o meu problema com a McLaren é que o Piastri... Eu acho que o Piastri é pior piloto em termos de condução e de racecraft, mas tem muito mais sangue frio que o Norris e que, portanto, seria muito mais personalidade de piloto número 1 do que o Norris. Pois isso é uma coisa que já vamos falar agora aqui à frente, vamos dar as nossas previsões. Vamos só aqui analisar rapidamente os testes do Bahrein, que como é evidente não é pelos testes, e, aliás os próprios pilotos e os chefes de equipa, aqueles que já vieram falar, deram entrevistas que eram aos seus meios de comunicação social dos próprios países, como o Frederic Vasseur ou o Christian Horner, já vieram falar, já disseram que não se pode tirar ilações muito profundas destes testes de pré-temporada. E depois uma coisa que temos vindo a observar nos últimos anos é que, para além dos estrategas na pista e dos engenheiros de pista, das pessoas que desenham a estratégia, temos também este novo modelo de diretor de equipa, que é também ali um artimanhas dos jogos psicológicos, dos mind games, estarem sempre a dizer, não, é que a gente não tem um carro muito forte, vemos o adversário mais rápido, este ano vamos começar com uma segunda equipa. Gosto muito de ver o Helmut Marko dizer sempre que a Red Bull é todos os anos a segunda equipa, nunca está forte, que é para toda a gente pensar, olha, este ano vai ser o da Ferrari há 2 anos, este ano é o da McLaren no ano passado, e depois chegam às primeiras corridas e está bumba, porque afinal eram fortes. E nós já tarde estávamos a falar disso. Eu adoro estes jogos de pré-época em que toda a gente diz que o carro deles não está tão forte e que os outros têm uma obra-prima da engenharia, ao ponto de, no ano em que o Max ganha quase todas as corridas e que a Red Bull ganha todas as corridas, salvo uma, com a Red Bull faz tempos de meio segundo para cima nos testes, em voltas mais rápidas todos os dias, tinham de longe o melhor carro, e ver o Warner e o Marko a dizerem
Não, isto vai ser uma época complicada. Os testes não refletem bem, o resto das equipas não teve a mesma abordagem que nós e nós percebemos que provavelmente podemos nem sequer ter o melhor carro. Epá, não, amigo, não, estás a ver? Epá, Yeah. é assim. Já para não dizer que é uma coisa que ninguém fala, parece que às vezes é tabu de falar na Fórmula 1, que é o sandbagging, digamos assim, que é a expressão inglesa para o evento que acontece nos testes, que é eles correm com modos de motor abaixo do que seria de esperar, eles correm com setups com mais downforce do que seria de esperar, tudo para, ok, vamos continuar a testar o carro e a aerodinâmica do carro, mas nunca vamos mostrar a velocidade real do carro até sábado, qualificação da primeira corrida, ponto final. Até, São os boas. até porque isso também serve para uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, que é tu treinares com um carro, ou seja, fazeres os treinos com o carro em funções mais adversas, serve também para treinar que em situações adversas que podem ocorrer, teres os pilotos mais preparados para essas mesmas situações. Em vez de Exatamente. estares a correr sempre com o carro na máxima, que é que eles já estão habituados, é tal e qual como quem treina atletismo, treinar com pesos nas pernas e depois retira os pesos antes das corridas. Sim, mas olha que nós estamos a falar na Red Bull, mas atenção, o campeonato de construtores o ano passado ficaram em terceiro, portanto o McLaren e a Ferrari à E frente. foi uma grande talhada em termos económicos, que é uma coisa muito É importante, pá, atenção. eu também percebo isso. Agora, a Red Bull só tinha um piloto. Todas as equipas tinham dois pilotos, a Red Bull só tinha um. Portanto, coitado, o Max estava a competir foi campeão do mundo a competir contra equipas que tinham dois gajos. Portanto, Exatamente. não é assim tão Epá, mas fácil. eu não acho o Checo assim tão mau. Não, Eu não acho mas a mal. coisa Ele correu mal no estava a passado. conduzir muito mal o ano passado. Sim. Ora, olha daqui para os treinos do Bahrein, pois isto foi já no último dia, e tomámos apenas aqui os tempos do último dia. Ficou o George Russell em primeiro, seguido do Verstappen e do Albon. Podemos ver Piastri, Gasly, Hamilton, Tsunoda, Ocon, Leclerc e por aí afora, como podem ver aqui. Acho que estes tempos não são fidedignos daquilo que vamos ver. Primeiro porque a pista não é as mesmas condições que a Austrália, lá está, aqui não há tampouco a possibilidade de se treinar setups para a corrida de forma mais mascarada. Aqui são setups a pensar, como é evidente na Austrália, e treinaram algumas coisas. Houve até equipas que trouxeram atualizações anteriores do carro, daquelas que é esperadas serem apresentadas na Austrália, até porque muitos estão a tentar perceber como é que o carro vai evoluir. Há equipas que ainda não perceberam bem qual é o caminho que vão ter ao longo da temporada, pois eu já expliquei que vai haver novas regras ou restrições, e este ano vamos ter também uma coisa que nunca tivemos na história da Fórmula 1, que é regras até à nona corrida e depois regras diferentes da nona corrida para a frente, em termos de especificações, de downforce, de desenho de fundo plano, e isto vai invariavelmente vai obrigar as equipas a tomar dois caminhos: ou arrancarem com um setup atrasado a pensar nas novas regulamentações, ou então arrancarem com o setup que prepararam durante toda a pré-temporada e depois sim preocuparem-se, depois do Grande Prémio da Catalunha, com essas novas regras. Há equipas que vão postar de uma forma, há equipas que vão postar de outra forma, e como é lógico estamos a falar daquelas que são os principais contenders para se sagrarem campeões mundiais, que já, como já disse, acho que são só 4 equipas que podem aspirar neste momento a pensarem sequer a almejar chegar ao Campeonato do Mundo de Construtores, que seria a McLaren, a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull, como é evidente. Não sei se vocês têm ideias diferentes para o Campeonato de Construtores, e acho que vai passar por estas 4. Sim. Desculpa, diz. Não, eu estava a dizer, em princípio vai passar, e a parte curiosa é que este ano a grande maioria dos carros tem qualidades diferentes. A McLaren, na minha opinião, tem um carro que é no seu todo bom, consegue pistas com curvas mais rápidas, curvas mais lentas, mais downforce ou menos downforce. Parece um carro muito bom, principalmente na degradação dos pneus, que ajuda bastante. A Ferrari parece ter um carro mais virado para curvas rápidas, enquanto a Mercedes parece ter um carro extremamente virado para uma pista com mais downforce, curvas mais lentas. Portanto, isto vai ser um festival de vencedores de grandes prémios e de teres uma equipa que numa semana a corrida não é a corrida deles e na semana a seguir é, pelas dinâmicas diferentes das pistas. Não, eu acho que da lista que tu deste, Joel, eu excluí a Mercedes. Acho que neste momento o campeonato vai ser a 3, acho que vai ser entre a McLaren, a Red Bull, que é a principal e a favorita, e a Ferrari. Portanto, Ferrari, McLaren e Red Bull. Eu queria só lançar para aqui outros dados, que é
quais é que vocês acham que vão ser as primeiras equipas a desistir, ou seja, a focar em 2026? Eu tenho para mim que a Sauber vai ser das primeiras, portanto, vai ser das primeiras a desistir e a focar-se em 2026, portanto, vai só existir, entre aspas. E em relação à Aston Martin, vamos ver como é que correm estas, eu diria, 3, 4 primeiras corridas. Se correrem mal, também eu diria que o foco vai todo para 2026. Aliás, Eu como sabem, diria o Adrian Newey já só vai trabalhar mesmo para 2026. 2026. Eu diria que há Vai três começar a meio da equipas. temporada e assim sendo. Há três equipas que já admitiram e que partem já na casa de partida a pensar em 2026 ou 2025. É a Sauber, é a Haas e a Aston Martin. Mesmo que a Aston Martin até possa pontuar e possa tentar competir com o midfield, eles trouxeram muito do carro que era o ano passado. A Sauber fez o mesmo, a Haas fez o mesmo. Tanto que a Haas nem sequer a reaproveitou. A Haas, isto para quem não conhece ou não costuma prestar tanta atenção à parte mais mecânica da Fórmula 1, a Haas é uma equipa que recebe muitas peças da Ferrari, pelos acordos que eles têm, o motor também é da Ferrari. E a Haas normalmente assimila as novas especificações do carro da Ferrari e depois mete a sua própria aerodinâmica em cima. Este ano não fez. A Ferrari mudou a suspensão do carro de push rods para pull rods na suspensão. E eles não. Eles não, e para quem quiser falar mais sobre essa parte mecânica, depois podemos fazer se calhar um episódio à parte para explicar mais essa parte. Mas essencialmente muda muito a nível aerodinâmico e de display do carro, dos componentes do carro interiores. A Haas não decidiu fazer isso e em princípio isso seria aquilo que todas as equipas fizeram ao longo destes anos. A Ferrari foi a última a fazer essa mudança, portanto eles estão literalmente a pensar já em 2026. E acho que há muitas equipas que vão ficar pelo caminho rapidamente. Ao fim de 3, 4 grandes prémios, vamos logo perceber isso mesmo. Mas diga-me só uma coisa, agora não tenho a certeza. A Cadillac vai entrar para o lugar de quem? Ninguém. É uma décima primeira equipa. É isso. Então vamos começar pelo campeonato de construtores. Para vocês, quem é a equipa de desilusão? Ou seja, vamos dizer quem é a equipa de desilusão e quem são os 3 últimos classificados e ordem de classificados, quem é o último, penúltimo e antepenúltimo, sendo que a desilusão, como é evidente, pode não fazer parte deste lote. Mas, desculpa, estás a falar... Construtores, quem vão ser os 3 últimos e a equipa de desilusão, que pode não ser dos 3 últimos, atenção, na vossa opinião. Isso é uma boa pergunta. Eu sinceramente, eu diria que a equipa... Eu diria que a equipa de desilusão vai ser a Mercedes. A Mercedes tem, na minha opinião, um carro capaz de competir pelo campeonato de construtores. Não tem os pilotos para o fazer. Então vai-se ver muitos erros de George Russell e a não ser, e sinceramente é uma incógnita e daí poderá ser ou não, mas Kimi Antonelli pode sacar coelhos da cartola e ser um Max Verstappen em ponto mais pequeno e mais novo, tal como o Verstappen chegou à Fórmula 1, como pode não correr tão bem, e aí tens 2 pilotos que vão cometer erros e que não vão pontuar e que não vão ser os pilotos mais certinhos. E neste momento a Mercedes tem como piloto principal um gajo que comete muitos erros e portanto eu não estou a ver, na minha opinião tem um carro para competir com o campeonato de construtores, não tem os pilotos para o fazer. Os últimos classificados, obviamente não vai contar com a Mercedes, na minha opinião vai ser Kick Sauber, vai ser a Aston Martin e vai ser a Haas. Sendo que o último é a Kick Sauber. O último Kick Sauber, Aston Martin penúltimo e Haas antepenúltimo, sim. Pedro, tua previsão de Mundial de Construtores? Sim, eu acho que a desilusão é capaz de passar pela Mercedes também. Eu percebo o que o Rodrigo diz e tendo a concordar. Acho que, eu sei que tu não perguntaste, mas acho que a surpresa... Já vou perguntar a seguir. Calma. Okay. Então estava já a responder. Não faz mal. Acho que o Final Grid, acho que vai ser, sim, Kick em último, a Haas em penúltimo e talvez a Aston Martin, sim, em antepenúltimo.
Eu, por acaso, aqui tenho que concordar com vocês. Acho que a desilusão é a Mercedes. E a grande diferença entre o Kimi Antonelli e o Max Verstappen é que o Kimi Antonelli chega para a Mercedes e o Max Verstappen não chegou para a Red Bull. E tu chegares a uma equipa de topo tão jovem, pode correr muito bem, é um facto. Eu até acho que o Sim. miúdo tem muita qualidade, mas acho que é muita pressão. E eu vejo o Kimi Antonelli com muita qualidade, mas um piloto muito emotivo. Um piloto italiano, muito emotivo, muito sangue na guerra. E isto na Fórmula 1, num carro tão competitivo nas posições de liderança, acho que não vai correr bem, sinceramente. Não estou a dizer que vai ser, vão cessar o contrato do miúdo nem nada, é uma aposta de futuro. Acho que simplesmente o seu antestreia não vai ser nenhum Lewis Hamilton, não vai ser esse tipo de antestreia, não vai ser um Ayrton Senna, como toda a gente quer fazer parecer que o Kimi Antonelli é o novo Ayrton Senna. Eu sinceramente acho que não. A minha desilusão é claramente a Mercedes e o último classificado acho que vai voltar a ser a Kik Sauber, sinceramente. Acho que a Kik Sauber é uma equipa muito fraca, quer em termos de pilotos, não lhes vejo qualidade para se baterem com outros pilotos. Acho que, inclusive o Bortoleto, embora ele reconheça qualidade e acho que é um bom piloto, eu acho que o Oliver Berman, na minha opinião, é um piloto mais consistente. Acho que o rookie que vai ter mais dificuldade em adaptar-se é o Duan, mas é por causa desta conjetura de ser o único da grelha que tem um contrato a prazo. É o único que tem um contrato a prazo, todos os outros têm um contrato de uma temporada ou mais. O Duan é o coitado que tem aqui um contrato para um par de corridas e quase com toda a certeza vai ser o Colapinto a substituí-lo, a não ser que ele tenha grandes prestações. Mas lá está, até pode ter prestações e ter também interessados noutras equipas que se queiram desfazer de outros pilotos. Agora, mudando então os últimos, como eu estava a dizer, a Kik Sauber, acho que a Aston Martin já desistiu desta temporada a pensar em 2026 e muito provavelmente vai andar ali com a Kik Sauber, ela por ela, nas últimas posições. Agora eu não acho que seja a Haas o terceiro a contar do fim e eu acho que vai ser a Alpine. Eu acho que esta conjetura da Alpine, estas mudanças da Alpine não vão correr bem e muito provavelmente conhecendo a raposa do deserto que é o Sr. Briatore vai começar tal e qual como o Newey a pensar já em 2026, pois o próprio É já possível. admitiu que a Renault vai vir aí para ficar e não apenas aqui uma transição. Por isso acho que eles a meio da temporada vão desistir e vão começar a preparar a 2026 para entrar forte nesse mesmo campeonato. Agora Pois vou-vos... é que essa é a condicionante, é 2026, uma pessoa não sabe bem o que há de esperar. Vou O começar agora... problema, Diz. o problema aí é que nós tivemos o mesmo problema quando foi a última mudança, que foi o primeiro campeonato que acaba com aquela festa em Abu Dhabi de carros que deviam ter passado e não deviam ter passado e roubaram o título Hamilton, mas pronto. Ah, toda a gente estava a esperar, este vai ser o último ano e toda a gente vai estar a preparar o carro do próximo ano. E a Mercedes, que andou a competir com a Red Bull no fim, vem com... Nem sei o que é que eles estavam a pensar com aquele no site pod concept, mas pronto. E a Red Bull, que tinha gasto tudo o que podia ter gasto a tentar dar aquele campeonato ao Max, aparece no ano seguinte com um carro incrível. E portanto, eu acho que há muitas equipas, especialmente as pequenas, que vão começar a preparar o carro para o ano e depois quando lá chegarem vão perceber, espera, continuamos no meio campo, digamos assim, não continuamos na frente. Então estamos ali a meio da grelha. Mas pronto. Mas Agora... desculpa João, Diz. vocês já viram a quantidade de equipas que nós já falámos que possivelmente vão desistir e vão, Sim. pensar no próximo ano? Pensem também na oportunidade de outras equipas, se calhar, possivelmente como tu disseste, a AS, de tentar pontuar e conseguir uma boa pontuação no Mundial de Construtores. Ela precisa aproveitar o facto da desistência, entre aspas, para conseguir pontuar e fazer um bom campeonato. Também pode acontecer isso. A grande diferença da AS para mim tem a ver mesmo com o dono da AS, que é uma pessoa extremamente competitiva e que quer ganhar. Não tem aqui os problemas de dinheiro que outras equipas têm de financiamento e ele está para ganhar e para dar nas vistas todos os anos. Ele não está muito preocupado se as especificações viram depois, mas ele para já quer é competir e ganhar. Agora, mais rapidamente, vou-vos pedir quem vai ser o piloto de revelação, no geral, o rookie do ano e quem vão ser os três primeiros. Rodrigo, rookie do ano, piloto de revelação e os três primeiros. Ok. O Lawson conta como rookie ainda. Nós estávamos a ficar. O Lawson vai ser o rookie do ano, na minha opinião. Também vai ter o melhor carro de qualquer rookie lá, portanto, e vai ter se calhar menos pressão em relação a muitos outros que têm, como estavas a dizer, contratos complicados ou carros complicados em que em princípio vão desistir ao início. Melhor piloto do ano. Gostava de dizer que vai ser o Leclerc,
e campeão do mundo. Vamos ver. Mas eu diria que a Ferrari vai apresentar um carro muito forte e acho que é o ano do Leclerc de facto assumir que quer ser campeão do mundo e que tem que ser campeão do mundo e que a Ferrari vai estar de volta com campeões e com o campeonato de construtores. E tu pediste-me também Os três primeiros, os três Leclerc, primeiros. Leclerc, na minha opinião, acho que vai ser Leclerc, Piastri e Verstappen. uma aposta dura. Então quem é para ti o piloto de desilusão do ano? Piloto de desilusão do ano vai ser Lando Norris. Porque é aquele que é apontado de longe para ser campeão do mundo e acho que vai ser suplantado pelo colega de equipa. Muito bem. E aí é aquela coisa, se podíamos também estar aqui a dizer podia ser um dos rookies. Eu acho que o patamar em que o Norris está a ser colocado para aquilo que ele vai entregar é que vai decidir que é desilusão. Pedro, três primeiros, piloto do ano, rookie do ano e desilusão. Então, rookie do ano, Lawson. Se bem que eu estou... Assim, como eu tinha dito no início, eu estou muito expectante para ver o que é que o António vai fazer, mas vou pôr o Lawson. Campeonato de pilotos, vou pôr Max em primeiro, Hamilton em segundo e Piastri em terceiro. E qual é que era o outro? Desilusão do ano. Desilusão do ano, Norris. Eu acho que a desilusão do ano vai ser o Norris, mas pelo tal fator que era apontado como o número 1 dentro da McLaren, iremos ter tempo de fazer episódios a analisar as equipas uma a uma e as conjecturas dentro da equipa, mas acho que essa equipa não vai funcionar por causa disso mesmo. Mas também não vejo o Piastri com capacidade para terminar nos três primeiros. Acho que os três primeiros vão se decidir entre os pilotos mais reputados. Estamos a falar de Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc. Eu acho sinceramente, e não é por ser fã da Ferrari, infelizmente acho que não vai ser o Hamilton, acho que vai ser o ano do Leclerc. O Leclerc evoluiu imenso o ritmo de corrida, que era a grande calcanhar daqueles de Leclerc, e acho que se a equipa não tiver falhos estratégicos, que é o que muitas vezes tem minado a confiança de Leclerc quando acontece conjecturas positivas e que as coisas estão bem, ou há infortúnios, como aconteceu no Mónaco, faz pole e o carro não arranca para o dia seguinte, ou então são erros de estratégia onde a equipa mete os pés pelas mãos. E acho que se a Ferrari tiver acertado este ano, pode ser claramente o ano da Ferrari, até porque vejo uma Red Bull muito limitada e vejo o dinamite a acontecer por todos os lados na McLaren, e acho que o Zac Brown este ano não vai conseguir atar os nós e a equipa vai ser minada. A desilusão é o Norris, como eu estava a dizer. Em primeiro vou pôr o Charles Leclerc, em segundo vou pôr o Max Verstappen e em terceiro vou pôr o Hamilton. O rookie do ano, aqui tenho uma opinião diferente da vossa, porque eu acho que para mim o rookie do ano vai ser aquele rookie que mais se vai sobressair com as poucas armas que vai ter. E eu acho que um dos pilotos que nos vai surpreender na próxima década é o Oliver Bearman. Eu vejo muita qualidade naquele miúdo e gosto muito da postura dele, muito assertiva e muito frio. É um piloto muito frio, faz-me lembrar quase os inícios do Raikkonen na Fórmula 1. Respostas muito objetivas, sem grande sentimentalismo atrás, perguntam e ele responde, inclusive as perguntas de índole pessoal, ele pumba, responde logo, não pensa duas vezes, não olha para o lado para responder. Qualquer entrevista que o Oliver Bearman dá, parece que tem as ideias muito bem definidas. Poderá não ter a qualidade de outros grandes rookies de outros tempos, como foi o Hamilton, o Schumacher ou o Ayrton Senna, mas vejo ali um piloto com as ideias muito bem definidas e acho que vai fazer uma grande temporada, embora esteja num carro mais fraco, mas acho que é o substituto natural do Hamilton na Ferrari. Acho que a Ferrari colocou aqui o Oliver Bearman para daqui mais 2-3 temporadas, quando o Hamilton sair, fazer um percurso similar ao que fez o Charles Leclerc, começou na Alfa Romeo, como sabem, e chegaria à Ferrari, que é a casa-mãe, também vindo da Academia Ferrari. Ora, agora falando aqui do Grande Prémio da Austrália, vamos ter então um circuito que é um circuito, não é citadino, mas isto são estradas no dia-a-dia em Albert Park, em Melbourne, na Austrália, e que aqui são fechadas durante cerca de um mês para limpar, realcatroar alguns anos, pintar de novo, pôr as barreiras, fechar o parque e estar pronto para correr o que este ano será o primeiro Grande Prémio de Louis Vuitton, que substitui assim a Rolex, como sabem, também... O relógio, já não vamos ter o mítico relógio da Rolex, vamos ter o relógio agora da Tag Heuer. E assim sendo, aqui no cartaz aparece o Jack Doohan, porque é o piloto da casa, o Piastri também, e depois temos o Hamilton, que é a nova coqueluche agora com a sua chegada à Ferrari, e o Max Verstappen, o atual tetracampeão em título. Em termos de circuito, temos aqui uma particularidade que acho que é o único circuito que tem 4 zonas de DRS, mas apenas com 2 chamadas, o que tem aqui um acréscimo de dificuldade que
tu ganhas a vantagem num para ultrapassar e podes perder logo a seguir, o que depois vai originar aqui travagens esquisitas na curva 6, como vimos o ano passado no acidente que envolveu o George Russell e o Alonso, porque vão fazer o tal break check. É muito típico, porque a ideia é depois não perder a vantagem na zona de DRS, não ser ultrapassados entre a curva 8 e 9 e depois entre a 10 e 11, e acho que aqui vai estar o busilis deste grande prémio, assim como o tempo, que já falámos, quer eu, quer o Pedro, quer o Rodrigo, que vai afetar muito, e este grande prémio da Austrália, no país dos cangurus, há chuva, acho que não vai ser nada fácil, num terreno que é sujo, que tem pó e que normalmente tem muita evolução de pista, porque o tal graining dos pneus e a tal perda de borracha costuma ficar agregada à pista, mas havendo chuva e frio, não é tão fácil que isso aconteça e acho que não vai haver muita evolução de pista. Já para não dizer que se chover durante a corrida não há DRS para ninguém. Exatamente, o que ainda vai complicar muito mais as situações. Relativamente aqui Não, aos... e vai Diz. estar a treinar com pneus slick e depois vais para a pista com pneus de Exatamente. chuva. Exatamente. Temos então aqui os compostos utilizados pela Pirelli este ano, vai ser o C3, C4 e C5, que são compostos de gama média. Podemos ver ali o impacto é claramente mais no exterior dos pneus do que no interior dos pneus. É um circuito, como eu estava a dizer, é semi-citadino, digamos assim, porque ao fim e ao cabo são estradas que são utilizadas no dia a dia. Podemos ver que é um circuito sem grande tração, com pouco grip de asfalto. É um circuito onde os pneus não sofrem muito, a não ser o dianteiro esquerdo, devido ao número de curvas que existe e que é obrigado assim, o carro a ter mais downforce nessa mesma zona. Em termos de braking não é muito exigente, não é um carro que vá sofrer muito em termos de pontos de travagem. É um circuito relativamente rápido, com muitas zonas de curvas rápidas e contra curvas rápidas. Em termos de abrasão do asfalto, lá está, não acontece porque neste ano não foi reasfaltada, podia ter sido o caso, mas não foi, ainda se falou, mas não chegou a acontecer. É uma pista que normalmente tem alguma evolução, mas eu acho que com a chuva vai ter muito pouca, e em termos de downforce e de efeito de peso e força lateral, é uma pista mediana, onde não há assim excessivamente um uso do downforce, e acho que não vão prestar em grande carga aerodinâmica, e vamos ver um circuito bastante rápido. A volta mais rápida e recorde deste circuito pertence a Charles Leclerc, com 1 minuto e 19.813, se não me engano. Mais vitórias nesta pista tem então Michael Schumacher com 4 vitórias, mas mais pole positions quem tem é Lewis Hamilton com 8 pole positions. No entanto, das 8 pole positions ganhou apenas 2 grandes prémios aqui em Albert Park. Para além disso, estamos a falar que vão correr cerca de 306 km, vai haver 58 voltas se não houver safety cars e bandeiras vermelhas, que eu sinceramente acho que vai haver, e agora vou-vos perguntar a vossa opinião. Com tantos rookies, mau tempo e um circuito que não foi reasfaltado, que vai estar escorregadio com chuva, eu acho que vamos ter 2 bandeiras vermelhas. É a minha previsão para esta... Uma no arranque, ou seja, ao fim do par de curvas vai haver, e depois mais para a frente, porque está previsto que volte a chover mais, sensivelmente no último terço de corrida, acho que vai haver alguém que se vai acabar por espantar e vamos ter nova... Qual é que achas que é o rookie que vai Jack Doohan e Tsunoda. Não, a Um melhor rookie parte e um da meia da tabela. Eu concordo plenamente contigo, João. Vai haver 2 bandeiras vermelhas e eu vou dizer, até te sei dizer onde é que vão ser. Vai ser primeira, segunda curva, logo ao início da corrida, e durante algum momento da corrida, a chicane da curva 9 e 10, aquela chicane rápida, há um rookie que vai espetar o carro na areia e vai ser safety car ou bandeira vermelha para tirarem o carro de lá. Yeah. Qual é a tua previsão, Pedro? Era o que eu ia dizer. Eu acho que a Ferrari costuma dar-se bem nesta pista, portanto eu aposto... É assim, eu não quero dar já uma vitória ao Hamilton. Portanto, eu acho que o Leclerc é capaz de ganhar esta corrida. Max em segundo e algum dos McLarens em terceiro. Eu acho que vai ser pista Ferrari e acho que vai ser o Leclerc. O Leclerc, como eu disse, evoluiu muito, é o que tem a pole mais rápida, tem o recorde da pista que foi efetuado o ano passado, e acho que a Ferrari trabalhou muito bem nesta pré-temporada. Sinceramente, eu gosto muito do design do carro, gostei de terem alterado a suspensão finalmente, e temos aqui uma suspensão mais competitiva na minha opinião, e acho que, para além de eu achar que vai ser o ano da Ferrari, porque acho que a Red Bull está aqui num problema de contratual, de conjectura, aqui a situação não está bem esclarecida, o que é que Max Verstappen pretende fazer, e isto pode afetar um pouco a evolução e a própria harmonia dentro da equipa, que acho que já afetou no início da temporada passada, se bem que depois Max Verstappen na pista consegue fazer o overcome dos problemas, mas eu acho que aqui não há sintonia entre Christian Horner, Helmut Marko e Verstappen.
Aí E tinhas o uma pai, e o pai de diferença. Verstappen também. Pai de Exato. Verstappen, O falaremos ano num programa só desse homem, Yeah. porque isso dá para falar E aqui. o ano passado a Red Bull começa com de longe o melhor carro. Sim, Depois sim, sim, sim. a McLaren ah, melhora, faz upgrades ao carro, que de facto mete o carro A à partir da frente. segunda evolução. A partir da segunda Sim, evolução é. nota-se imenso, passa-se o carro Mas mais rápido. aí o Verstappen, com a confusão toda, não tinha o terceiro melhor carro. Tinha o primeiro. E isso é que vai, para mim, vai complicar as coisas. Eu E, provavelmente, eu aposto aqui, vai ser, na minha opinião, vai ser Leclerc, Piastri e Hamilton. não, e tu ano passado viste várias corridas onde o Red Bull teve problemas. Sim, 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 sim. Até algumas que levaram o Max a desistir. Sim, sim, problemas, sim. Em relação só aos Ferraris, é assim, uma pessoa não pode estranhar o Hamilton ficar atrás do Leclerc neste momento. Não, 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 Já não, não. é um carro novo, é Sim, tudo e novo é para ele. adaptar-se. Exatamente. É uma adaptação nova. Portanto, o normal é ele ficar atrás do Leclerc. Portanto, Tá. estamos a falar aqui Mas eu acho que o Hamilton também tem muito a provar. Muita gente diz que ele está acabado e ele vai ter Sim, aquela, exatamente. aquela garra da velha raposa de querer provar que não está. Sim, 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 sim. Só que numa análise muito rápida, isto são os pitstops do ano passado, para termos uma ideia, a maior parte das equipas fez uma estratégia de 2 paragens, sendo que pararam entre a volta 9 e a volta 18, a maior parte das equipas, estamos a falar das equipas de topo. Quase todos os principais candidatos à vitória final começaram com pneus médios e depois evoluíram para os duros. Eu acho que isto este ano não podemos tirar grandes ilações. Eu só pus aqui a título de curiosidade, como pretendo pôr em todos os episódios. Mas este ano, devido não só à conjetura dos treinos de pré-época não terem sido feitos para a primeira prova, temos também aqui que chegamos à Austrália sendo numa grande incerteza de como é que os carros vão funcionar. Temos ainda o problema da previsão meteorológica, que não ajuda nem aqui a esta situação, nem dos pneus médios nem duros, uma vez que vai haver aqui de certeza absoluta pneus de chuva a terem que ser utilizados, e assim sendo eu acho que, havendo a previsão de chuva, muitas das equipas poderão começar com pneus duros para ver como é que a pista vai evoluir, porque se a meteorologia piorar, não acho que vão entrar logo com pneus médios, sinceramente. Acho que vamos ter muitas equipas a entrar com pneus duros de início. Agora, para finalizar, vamos ter aqui o on-board do simulador de Max Verstappen e vamos ver aqui, só para aqueles que não conhecem a pista, isto é uma volta inteira à pista do Albert Park. Para vocês terem uma noção daquilo que normalmente teríamos no Grande Prémio da Austrália. Como é evidente, aqui temos uma situação de bom tempo, pista seca, pista com bastante gripe, conseguimos ver que o carro não derrapa. Outra das coisas que é importante também analisar é que normalmente nestas condições de chuva há 2 ou 3 pilotos que são conhecidos por serem muito bons, nomeadamente Alonso, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Atenção ao que é que Alonso poderá fazer ou não nesta pista, sendo que não está num carro forte, mas em condições adversas extremas, o Alonso é dos pilotos que melhor se dá com chuva extrema, e assim sendo, poderemos ver um Alonso, não me diga ganhar a prova, mas a finalizar num lugar que normalmente não seria o seu. Depois a tal conjetura das bandeiras vermelhas, o arriscar ou não, mudar pneus, isto quando temos mau tempo e muitos rookies é sempre uma incerteza. No entanto, a gente tenta dar a nossa previsão mais objetiva, atendendo àquilo que é de se esperar relativamente à qualidade dos pilotos e também àquilo que sabemos, o pouco que sabemos, porque ao fim e ao cabo, como dissemos, isto é a primeira corrida e sabe-se muito, muito pouco ainda sobre estes carros e as evoluções que as equipas trabalharam na pré-época, e teremos que ver o que é que as mesmas vão representar na pista. No final deste on-board tem então o tal acidente que falei há pouco, e como podemos ver foi um acidente bastante violento de George Russell. Na altura até se temeu que o piloto pudesse ter sofrido algumas lesões, graças a Deus não fez nada, e se este tipo de acidente aconteceu com pista seca, imaginem com pista molhada o que é que pode acontecer com tanto rookie em pista. Ora, para finalizar, chegamos então ao final do nosso primeiro programa da Zona DRS. Vou passar então a palavra para o Rodrigo para se despedir e deixar assim as palavras finais, e depois também ao Pedro para se poder despedir. Quero agradecer a todos vocês, como é evidente, o apoio aqui ao canal e perceberem que isto é uma rubrica nova e que vamos falar de Fórmula 1, e como é evidente não será todos os dias, nem todas as semanas provavelmente. Iremos fazer sempre como antevisão dos grandes prémios. Utilizaremos também esse programa para fazer um rescaldo do grande prémio anterior, pelo menos para já, até temos mais fãs aqui à volta do Zona DRS. Depois talvez possamos assim evoluir para diretos, quem sabe, de acompanhamento das corridas, ou um rescaldo pós-corrida assim que for possível, no domingo à tarde. Se o nosso Benfica não jogar, por que não fazer um rescaldo da corrida logo após o final da mesma? Rodrigo.
Bem, obrigado pelo convite, Joel. É sempre bom ter malta com quem falar de Fórmula 1, nem sempre é fácil arranjar. Pá, eu desejo a todos uma boa época, mesmo quem não é fã da Ferrari. De preferência uma época de um bocadinho pior que a da Ferrari, mas pronto. Vamos ver como é que isto vai correr. Vai ser uma época muito interessante, vai ser uma época de final de especificações de carros. Para o ano muda tudo outra vez e, portanto, vai ser interessante ver quais são as equipas que vão dar tudo até ao final. Pedro, Sim, agradecer ao Joel o convite. Eu gostei muito de estar aqui e debater Fórmula 1 convosco. É um desporto que gosto e ter sempre alguém com quem possamos debater é sempre bom. Relativamente à Austrália, que seja uma grande corrida, com grande espetáculo e que ganhe a Ferrari. exatamente. É assim, para quem me conhece e já acompanha o canal há algum tempo, a minha grande paixão é o futebol, como é evidente, e sonho e durmo e vivo apaixonado pelo Benfica, mas em segundo plano sempre veio a Ferrari e a Fórmula 1, mas como eu digo sempre, eu quero que ganhe o melhor piloto e a melhor equipa, desde que não haja situações esquisitas, como já aconteceu outros anos. Desejo a maior sorte do mundo a todos os rookies que vão iniciar o seu caminho na Fórmula 1 e também a alguns dos pilotos que têm muito para provar, como é o caso da Hamilton ou do próprio Carlos Sainz, que hoje falámos pouco, mas iremos ter a oportunidade de falar mais dele. Como é evidente, gostaria que ganhasse a Ferrari, que fosse campeão do mundo de construtores e de pilotos, mas aquilo que eu desejo para este grande prémio é, tal e qual como o Pedro e o Rodrigo, um bom espetáculo para todos, que não haja feridos e que não haja assim nenhumas situações de maior e que seja um grande espetáculo nesta tarde de domingo para os australianos. Para nós, aqui na Europa, será nas primeiras horas da manhã e estaremos assim acordados a acompanhar de certeza absoluta. Uma boa noite para todos e muito obrigado. Adeus, boa noite. Tchau, malta.